Você tem vergonha de fazer perguntas para não parecer invasiva nas suas sessões de arte terapia? Eu sou Ana Rosa de Oliveira, arte terapeuta junguiana, e eu estou aqui numa praça hoje, gravando um vídeo sobre algumas dúvidas que surgiram com relação a como fazer perguntas nas sessões de arte terapia, sobre as produções, sobre os sonhos e sobre os problemas, os conflitos que as pessoas trazem. Fazer perguntas é criar pontes de acesso às crenças, aos conflitos, aos complexos. Então é necessário fazer perguntas, sim, não tenha medo. Pergunte, repita a pergunta. Essa é a nossa técnica. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E eu coloquei numa postagem ontem, nesta quarta-feira, e são cinco perguntas-chave que você pode colocar aí na sua listinha. Você que está começando, eu sei que tem insegurança. Quando a gente começa, a gente ainda não tem experiência, não sabe como abordar alguns assuntos que surgem na sessão. Às vezes surge a partir de um sonho, às vezes surge a partir de uma imagem na argila, ou num desenho, ou numa pintura. Então, eu vou ajudar vocês a elaborar as questões. E para isso nós só precisamos de 5 perguntinhas básicas, tá? Que é o que, como, onde, quando, para quê. E você pode incluir outras, de que maneira, também é uma boa pergunta. Tudo isso é para evitar o porquê, tá? O porquê, ele fecha a questão. Então, nós gostamos de fazer na arte terapia para ajudar as pessoas a se expressarem, a abordar suas questões, perguntas abertas. Para quê é uma pergunta aberta. Por quê é uma pergunta fechada. A pessoa vai responder o porquê e encerrou a questão. Geralmente, ela responde um porquê dando uma desculpa ou dando alguma explicação que pareça plausível, que pareça lógica. Então, é uma pergunta que leva numa direção que vai dificultar o acesso àqueles sentimentos mais profundos. Sabe onde é que eu estou? Eu estou na Gamboa do Morro de São Paulo, aqui numa praça linda. Olha só esta palmeira aqui, maravilha. Uma brisa fresquinha aqui, vindo do mar. E eu me sentei aqui na praça para ter essa conversa com vocês. Então é uma conversa informal, eu vou falar, mas focando numa pergunta, nas perguntas, aliás, que foram feitas após essa postagem das alunas perguntando assim, por quê? Como é que usa? Como é que a gente aplica essas perguntas para não parecer invasiva? Alguém me disse, eu tenho medo de parecer inoportuna, eu tenho medo de ser muito incisiva fazendo perguntas. Então vamos falar de que forma fazer perguntas, não é? Primeiro porque se você fizer a pergunta, você ajuda a pessoa a pensar, a refletir, a entrar mais na questão. Então você dá a ela a chance dela refletir mais sobre aquele assunto. Quando ela busca dentro dela uma resposta, ela vai acessar níveis mais profundos da sua percepção, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, se você vai perguntar o que, por exemplo, o que você sente, não é? O que você gostaria de fazer da sua vida, o que leva você a tomar essa atitude, então esse o que vai dar a ela a oportunidade de encontrar isso dentro dela. E em busca desse o que realmente me motiva a fazer assim. Essa é uma pergunta e vai ajudar. A resposta pode vir ou não, pode ser claro ou não, mas nós não estamos aí para dar respostas. A arte terapia ela não está preocupada com respostas, e sim com questões, com perguntas para aprofundar e chegar na crença raiz dessas questões, desses conflitos e encontrar esses complexos, tá certo? Então, vamos lá. O que aconteceu, por exemplo, quando você faz uma imagem em argila e aí você vai perguntar o que aconteceu enquanto você estava fazendo a argila?
enquanto você estava modelando de olhos fechados. O que aconteceu? Então, quando ela fala o que, ela vai se conectar com aquele evento dentro dela, né? Com o acontecimento. Depois você pode perguntar como, né? Ela vai te dizer o que aconteceu com ela enquanto estava ali de olhos fechados fazendo. E você pode perguntar como você se sente, como você percebeu isso, como era essa imagem. Às vezes ela pode dizer que viu uma imagem, que viu uma cor, que viu uma névoa, viu alguma coisa e você pergunta como era. Porque como era é descritivo, ela vai descrever aquilo que ela viu. Né? Depois você pode perguntar onde isso está sendo, onde isso está tocando em você, onde isso toca no seu corpo, onde você percebe isso em seu corpo. E a gente às vezes tem uma imagem na mente que no nosso corpo reverbera na forma de um sentimento, de uma emoção, de um enrijecimento, né? Uma coisa que deixa você mais tenso. Às vezes dá um choquinho, um formigamento. Bom, um coração que bate mais forte. Pergunte, onde você sente isso no seu corpo? Vai ajudar muito a pessoa a conectar emoção com o corpo e prestar mais atenção em si mesmo. Depois você pode perguntar o quando. Quando é o tempo de duração da ação. Ela está modelando a argila e aí você vai vendo que aquela imagem vai se formando. E aí depois, quando ela narra como foi a experiência com ela, você pode perguntar: quando você sentiu isso? Quer dizer, em que momento da pintura, em que momento da modelagem você sentiu isso? Quando na sua vida você teve algo parecido com isso? Às vezes a pessoa teve uma imaginação ou teve uma memória. Ou então está passando por uma situação agora, na vida dela, e você pergunta: quando na sua vida houve algo parecido? Entendeu? Aí você está encaixando o quando para que ela viaje na linha do tempo. Compreendeu? Depois você vai perguntar para quê. O para quê é quando a pessoa está criando na vida dela situações, somatizando, tendo reações raivosas, tendo medo. Então você pode perguntar: para que esse medo? Ou seja, a serviço de que esse medo está? Para que essa raiva? Para que? A que isso está servindo? Ou o que é que você está ganhando com isso? Né? Quais são os ganhos de você criar uma situação como essa? E aí a pessoa para refletir. Muitas vezes essas perguntas fazem a pessoa emudecer, certo? Ela para, e aí quando ela para procurar onde é que ela está criando isso, ela está entrando em si. Se você pergunta a alguém para que ela está criando alguma coisa, ela pode dizer: não, mas eu não estou criando nada. E ela está criando isso inconscientemente. Então nós ajudamos ela a entrar na sua própria causa e tirar a culpa dos outros. Eu sou responsável pelo que eu crio para mim, né? A gente está responsabilizando ela pela própria vida. E é muito importante isso. A técnica de fazer perguntas, ela é diretiva. Você vai ajudar muito se você não tiver receio de perguntar e ouvir a resposta. E depois você vai também usar assim, para que você tem uma reação de ciúme, né? Para que serve este ciúme? Quando a pessoa responde, ela vai dizer: para me fazer de forte, né, na relação, para ter mais controle no meu relacionamento. Então você ouve o que ela respondeu e aí você diz: eu escutei você me dizer que se você tiver uma reação de controle, você se sente mais forte no seu relacionamento. É isso mesmo? Quando ela ouve isso, olha aqui, eu coloquei uma pergunta no final. É isso mesmo? Então você está dando a ela a chance de ouvir o que ela disse e de refletir sobre. E eu sempre pergunto assim:
Você se sente realmente mais forte quando você tem uma reação de ciúme ou quando você tem uma reação de raiva? É verdade? E aí quando você faz, é verdade? A pessoa para e pensa, será? Eu me sinto mais forte mesmo? Compreendeu? Então aí você vai dando a ela chances de estar fazendo essa reflexão, de se conhecer melhor, de ver se realmente essas atitudes dela valem de alguma coisa, se é só isso que ela tem mesmo como armas para se defender, se ela usa dessa maneira, ou se ela poderia pensar em uma outra forma de agir na situação. Então, faça as perguntas e também estenda, né? Faça mais perguntas além, vá mais fundo. Quando a pessoa tem uma outra forma que você pode fazer, que é também assim, você faz a pergunta e você repete a mesma pergunta de novo. Então, por exemplo, quando você fica com raiva, ou quando você tem ciúme? Aí ela responde, quando o meu marido fica muito tempo com os amigos dele. Aí você vai perguntar novamente, quando mesmo você sente ciúme? Então ela vai responder de novo, igual, ou a resposta, você vai ver que dentro de 5 minutos a resposta começa a mudar. Então isso chama-se a técnica da pergunta repetitiva. Você pergunta uma vez, a mesma pergunta, você pergunta de novo e a pessoa vai respondendo e você vai observando cada vez que ela responde o que vai acontecendo com a resposta, entendeu? Aí você vai ver que ela vai deixando de ter tanta certeza assim, porque primeiro ela está na persona da esposa ciumenta, ela está no ego, mas depois ela vai se aprofundando em si mesma. Então quando você pergunta, quando é que você sente ciúme mesmo? E ela responde, quando meu marido fica muito tempo com os amigos. Então você fica com ciúme quando seu marido fica muito tempo com os amigos? É isso mesmo? Sim. E quando você sente ciúme? Aí ela responde novamente, é porque, entendeu? Quando ele fica muito tempo com os amigos, ele faz tal coisa, ele faz isso assim. Então quer dizer que quando você fica, quando o seu ciúme, né? Quando você sente ciúme de seu marido, é quando ele está com os amigos, fazendo isso e isso. É isso mesmo? É assim? Aí você vai perguntar novamente, quando você sente ciúme do seu marido mesmo? E aí você repetiu de novo a pergunta. Então você vai fazendo esse exercício e a pessoa vai perceber, no fim, que ela fica com ciúme do marido dela, porque quando ele está com os amigos, ela está sozinha. Então, quando ela chegar nesse ponto de estar sozinha, você avançou, você se aprofundou. Tá, aí você vai, o que tem de errado com você ficar sozinha, né? Ou aí você já entrou no o quê? O que acontece quando você fica sozinha, né? E ela vai lhe explicar e você vai dizer, mas e o que mais acontece, né? Ou o que mais acontece quando você fica sozinha? Tá entendendo? Então, é um jogo, né? As perguntas, são 5 perguntas, mas é um jogo. Não pergunta. Agora, por que você sente ciúme? Se você perguntar isso, por que você sente ciúme do seu marido? Ela vai explicar para você o quê? Porque eu acho, e aí entra o machismo. Eu acho que ele não deve ficar com os amigos, eu acho que porque eu sou casada, né? Eu acho, então ela vai começar a lhe explicar que é o que ela acha certo e errado. Então, o porquê, ele dá espaço a essas questões, certo e errado, positivo e negativo, que não ajudam muito, né, naquilo que a gente quer abordar mesmo na sessão, que é ajudar a pessoa a entrar num assunto, resolver um conflito, né, lidar com a sua própria emoção, ok? Então, gente, é isso. Eu quero deixar esse tema aqui com vocês, deixarem aberto. Se vocês tiverem mais experiências com relação a isso, se tiverem dúvidas com relação a perguntas, podem colocar para mim no direct, tá? Eu estou falando aqui para o Instagram, mas depois esse vídeo também vai para o YouTube. Então, quem quiser acessar a minha página, @pro.anarosa, tá bom? Que está no YouTube. E falem comigo, perguntem sempre, porque eu adoro esclarecer dúvidas e conversar com vocês.